Olá, boa noite. Hoje será a nossa primeira aula ao vivo do projeto Freedom, onde a nossa proposta é estudar a Bíblia através da língua portuguesa. Nós vamos passar pelos passos da linguagem. Hoje nós vamos falar um pouco sobre interpretação, onde retomarei aí a aula anterior que foi feita pelo Google Meet. Até que aí os participantes vão entrando, eu já vou dando boa noite para essa live. Não sei se tem alguém aí no YouTube que nesse momento esteja olhando esse projeto. Eu vou fazer voltado para mulheres. Vou falar um pouquinho sobre mim até que chegue aí as mulheres desse projeto. Esse projeto nasceu no meu coração já tem mais de 3 anos. Eu sou professora de língua portuguesa no Brasil. Trabalhando em rede pública, comecei a desenvolver projetos em literatura. Um deles foi Malala, fiz também Alice no País das Maravilhas e assim por diante. Mas sempre eu tive assim uma afeição pela palavra de Deus, né? Levando em conta que a minha religião, eu sou evangélica, e eu sempre quis estudar a profundo a palavra de Deus. E por conta disso, eu comecei a fazer um curso de teologia no Brasil já. E depois, chegando aqui em Nova York, comecei a estudar teologia, fazer um curso de seminário junto ao pastor da igreja que eu congrego. E aí foi ficando cada vez mais evidente eu usar a língua portuguesa, porque ao ver as ministrações de palavra no altar, eu vejo quanto tem pessoas usando errado a interpretação diante dos textos que são postos bíblicos, né? Então, se a gente for olhar aí as interpretações, algumas pessoas interpretam errado e saem falando aí. E a própria palavra de Deus diz que nós não podemos sair falando coisas que esteja além da Bíblia. Né? Então, nós vamos, para entender a Bíblia, nós precisamos entender a língua falada. E para isso, nós precisamos interpretar, nós precisamos passar aí pela parte da ortografia, precisamos escrever certo, falar certo, ver o tempo verbal, para que ver o que o Senhor, através da sua palavra, quer transmitir para nós. Então, eu vou usar a língua portuguesa para a gente poder estar falando um pouco sobre aí a palavra. E aí, no projeto, a minha proposta é falar sobre as mulheres da Bíblia, que seria o projeto Freedom. Mas mais para frente, aí, uma proposta maior, eu queria estudar em todos os âmbitos a Bíblia, né? Para que nós possamos entender a, a magnitude da palavra de Deus. É um livro literário, e quem é professor de literatura sabe o quanto é importante a literatura e quão ela é um ponto transformador, né? Tanto na nossa identidade como no nosso dia a dia, a forma de pensar. Então, hoje eu vou a fundo para que, através da palavra de Deus, eu possa transmitir e ensinar a língua portuguesa, um pouco dela. Certo que nós vamos começar aí entendendo que a língua portuguesa ela vai ter em todas as fases processos, né? Então, nós vamos ter a literatura, nós vamos ter a síntese, nós vamos ter ortografia, nós vamos ter a parte também aí colocando a semântica, análise do discurso. Então, tudo isso vai estar passando por dentro da língua portuguesa. E nós precisamos entender o processo para que nós possamos entender e interpretar textos, né? Tipos de textos, né? Então, hoje nós vamos abordar isso. Então, começamos hoje falando um pouquinho sobre identidade, tá? Não sei se tem alguém aí ao vivo, se tiver, pode usar o chat. Na aula anterior, eu falei um pouco sobre a identidade humana, tá? Focando um pouco para a formação da Eva, como que Deus fez Eva. Segundo a Bíblia, nós vamos poder ver que Eva foi nascida do coração de Deus, foi um projeto do Senhor. E nela ele colocou aí as nossas qualidades de mulher. Só que se nós formos olhar pelo olhar da literatura, Deus aí começa a colocar o olhar judaico, né? Porque todos os livros antigos eles vão estar olhando voltado para a cultura judaica.
fazendo analogia nos nossos dias atuais, se nós formos ver, a nossa literatura seria mais abordada que para Paulo, que foi ele que escreveu para os dias atuais e para os gentios, que somos nós, quando convertemos ao Senhor, deixamos de ser gentios. Mas até essa conversão, aí quem entende da teologia vai entender isso, né? Que nós somos o povo gentil. Então, Paulo, no Novo Testamento, vai começar pelas suas cartas a escrever para os novos cristãos. Então, até o Antigo Testamento, nós devemos deixar aí que está implícito a cultura judaica. Então, para que nós possamos entender o que Deus quer dizer, como ele se manifesta no Antigo Testamento, nós temos que entender a cultura judaica. Lembrando que nós não estamos falando de religião, tá? Não estamos falando de religiosidade, que é totalmente diferente. Quando eu estou abordando um texto, eu tenho que estar colocando ali, vivenciando a cultura daquele lugar para que eu possa conseguir interpretar. E a interpretação vai estar relacionada a isso, a vivência e a cultura. Eu não posso interpretar algo se eu não tenho conhecimento daquela cultura, daquela vivência. Então, é a mesma coisa que eu pegasse hoje, aí vamos lá, o contexto de Malala, como eu já mencionei ela, no livro dela, nós sabemos aí que ela é uma paquistanesa que saiu do Paquistão, que ela foi perseguida, toda a história da Malala. Só que ela tem uma cultura em si lá. Então, para a gente entender a interpretação e tão magnânime foi a sua ação ali no seu país, de ação da sua história, nós precisamos entender o contexto e a cultura de lá. Né, que são mulheres que não têm direito da fala, são mulheres que elas nascem com um propósito. E assim nós vamos usar Eva para entender qual o propósito que o Senhor colocou no coração. Qual o propósito de mulheres? Para que mulheres, né? Então, por que ele fez mulheres? Então, eu falei um pouco disso na outra aula. Então, um pouco de identidade. Então, hoje eu vou voltar um pouquinho, retomar um pouquinho sobre essa identidade da mulher, que nós nascemos e nós precisamos de um nome. E esse nome, nossos pais nos escolhem os nomes, né? E vai no cartório e nos registra. Então, isso começa aí fazer a nossa identidade. Ali a gente começa a ter no futuro as nossas digitais, as nossas coisas, e a gente começa a criar documentos. Então, aí nós temos uma identidade de cidadão. Né? Então, a gente começa, então, onde nós for, qual que é a nossa identidade, qual que é o nosso documento, como que as pessoas vão nos reconhecer a partir dos nossos documentos. Como, no caso aí, quem saberia que eu sou Maria Adriana? Pelos meus documentos, né? E assim por diante. E aí eu vou depois falar um pouquinho na outra aula sobre a identidade cultural, né? Que é o que eu falei sobre a Malala um pouquinho atrás. Nós brasileiras, nós temos uma identidade. Então, assim, através da nossa cultura que vai passando de mãe para filho, nós começamos a construir aí, nós mulheres brasileiras, a nossa identidade. Então, quando a gente sai para fora do país, como nós somos conhecidas? Qual a identidade da mulher brasileira? Nós somos conhecidas como uma mulher mais aberta, com uma mulher mais feliz, com uma mulher mais bonita. Então, as pessoas vão construir uma identidade cultural sobre a mulher de uma determinada região, né? Vamos colocar assim, de uma determinada região. Então, Eva é isso que Deus fez. Então, em Eva, nós vamos ver todo o propósito de Deus, toda a identidade. Na outra aula eu abordei mais profundo sobre a identidade dela, por que ela foi criada, qual o propósito, como que ela foi criada e assim por diante, tá bom? Então, o capítulo que eu usei na outra aula, eu vou dar uma retomada até que vão chegando pessoas, não sei se todos conseguiram entrar, não sei como que tá aí a live. Tem alguém que está me ouvindo, alguém que não ouviu, alguém que está entrando na live? Ninguém conseguiu entrar? Ok, eu vou prosseguindo. Se alguém for entrando, a gente vai falando, tá bom? Então, assim, na outra aula eu abordei a criação da mulher. Ela está em Gênesis 2, capítulo 18, tá? Foi por onde a gente começou. Isso nós vamos ver aqui um texto narrativo. Então, quando eu vou falar um texto narrativo, eu tenho que entender que eu tenho que usar a interpretação.
Um texto narrativo, ele vai ter introdução, logo em seguida ele vai ter o contexto histórico, que é o desenvolvimento do texto. Em seguida, nós vamos ter aí do desenvolvimento o clímax, que é o ponto mais alto, e eu costumo dizer aí que é aquele caso lá de novela, que se a gente for ver aí as novelas ou séries, minisséries, que a TV hoje coloca, o Netflix, filmes aí produzidos, é aquele ponto que a gente fica, o que vai acontecer agora? O que vai vir agora após esse fato, esse acontecimento, né? Então, isso é aquele ponto mais alto, que é o nosso clímax, e depois desse ponto nós vamos caminhar para uma conclusão, e caminhando para a conclusão, nós vamos finalizar aí o nosso texto, que é o fim. Então, o texto narrativo ele vai passar por todos esses pontos. Para eu fazer uma interpretação, eu preciso entender disto, ok? Então, quando eu começo a interpretar, eu vou entender os passos do texto que eu tenho ali como apoio. Se eu estou falando de um texto narrativo, eu vou usar esta forma para poder interpretar. Aí depois a gente vai ter textos poéticos, nós vamos ter aí vários outros tipos de texto que aos poucos eu vou abordando com vocês aqui, que é o que a língua portuguesa nos coloca aí como amparo. Não só a língua portuguesa, nas outras línguas também nós vamos ter, tá bom? Então, assim, o clímax é o ponto mais importante que nós precisamos dentro de um texto. E para interpretar dentro da Bíblia, um texto, nós precisamos entender esse clímax, porque é ele que vai acontecer, é ele que vai dar o desenvolvimento de tudo. É a partir dele que eu vou conseguir entender o que Deus quer falar para a gente, o que Deus quer passar para nós, a partir desse clímax, a partir desse ponto que pode ser um problema, o clímax pode ser um problema ou uma ação, né? Que ação é essa? Então, aqui eu vou ter, enquanto introdução, eu vou estar falando de um local, de um lugar, uma hora marcada, um momento marcado, uma data, um ano, né? Então, eu vou estar abordando isso quando eu estou falando da introdução. A hora que eu começo a contextualizar a história, eu estou falando do contexto. E a hora que eu chego no clímax, é aquele ponto que vem uma ação que faz as coisas tudo mudarem. O quadro, o cenário mudar tudo. Então, é esse momento que eu tenho o meu clímax, um texto narrativo. E logo depois eu vou começar já a resolver, dar solução para esse clímax, vou dar solução para esse problema ou para essa ação, vou dar sequência para encaminhar para uma conclusão aonde finaliza tudo. Então, como eu costumava dizer, para os alunos em sala de aula, eu começava a trabalhar isso. Então, eu pegava uma data, um tema, um lugar, um local, e marcava para os alunos. E aí eu dava para eles produzir. Por exemplo, 1996. Tá. Em 1996, o que pode ter acontecido? Então, eles pegavam lá um tema e falavam, em 1996, num dia 24 de novembro. Em 1996, no dia 24 de novembro, eu estava andando, de repente o sol estava quente, esse sol. Então, eu estou falando, quando eu estou dando detalhe dos acontecimentos, então eu estou contextualizando, então eu estou dando aí o início à minha introdução. Quando eu tenho isso, então eu vou abordar sobre isso. Então, para eu entender a interpretação bíblica, eu tenho que entender que tipo de texto que eu estou falando. E uma das hipóteses que nós temos aí, praticamente 50% da Bíblia ela é de textos narrativos, tá bom? Então, nós vamos ver aí. Então, eu tenho aqui Gênesis, capítulo 2, versículo 18. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora adequada para ele. Então, e disse o Senhor Deus. Na outra aula, eu disse para as meninas aí que estavam na aula, que aqui eu tenho o quê? O Senhor, praticamente, se eu for interpretar, se eu for entender aqui, ele está sendo literal o texto. Olha, ele disse o Senhor.
Aqui o Senhor já nos deixa, eu costumo dizer isso, a Bíblia toda, se a gente for olhar, mas aqui o Senhor nos deixa já uma coisa muito importante para que nós possamos entender, que toda vez que o Senhor vai fazer alguma coisa, e disse o Senhor, começa pela criação. Ele tinha o desejo, o nosso Deus tinha o poder de criar todas as coisas, sonhou, desejou, ele disse que poderia acontecer. Então, ele disse, ele disse no primeiro dia, ele disse no segundo, ele disse. Então, o que nós colocamos aqui, eu fico até eufórica quando eu penso nisso. Porque, assim, é tão maravilhoso a gente entender que nós temos um Deus que, pela palavra dele, ele traz existência às coisas que não existem. Só ele dizer, ele falar, isso já aborda o tamanho e a grandeza desse Deus, né? Então, aquele, ele disse. E quando ele nos cria, que ele cria o homem, ele nos faz a sua imagem e semelhança. Então, nós vamos ver que ele vai criar o homem a sua imagem e semelhança. Então, quando a Bíblia fala isso, que ele cria o homem a sua imagem e semelhança, ele vai, depois Jesus vai nos dizer mais lá para frente, que nós faríamos as obras iguais a ele ou até maior que ele essas obras. Então nós podemos ver que se nós somos iguais, se nós, ele não na glória, tá, gente? Não quero dizer isso. Não que ele nos deixa igual na glória, na grandeza. Não. Ele nos fez para pensar igual a ele. Ele nos deu inteligência para pensar. Ele nos deu articulação para falar. A gente consegue comunicar. Então, a partir disso, ele disse. Então, eu fiz até um vídeo atrás, um pouco atrás, aí nas minhas redes sociais, e falei que a nossa palavra seja profecia para a nossa vida, que toda manhã nós possamos dizer, Senhor, em teu nome eu digo que hoje meu dia seja abençoado, em teu nome, que hoje meu dia seja melhor que o dia de ontem, em teu nome. Então a gente vai estar dizendo. E por quê? Ele precisa, ele sabe do amanhã, ele sabe do passado, ele sabe do futuro, porque ele é onipotente, onipresente, onisciente. Mas não é porque quando a gente fala, a gente coloca a fala, é para ele entende que ele tem que trazer existência, porque ele disse. Então, isso eu entendo que o Senhor fala assim: fala para que eu traga a existência, porque eu sou aquele que faço tudo acontecer. Sou eu, o Deus que faz as coisas acontecer, as coisas vir à realidade. Né? E aqui ele disse. Então, quando ele estava no céu, na criação, eu fazendo uma analogia, eu imagino que ele estava olhando todo aquele abismo, toda aquela escuridão, e de repente veio o desejo no coração dele. E falou: não, peraí, eu vou criar coisas, e dessas coisas vai ser para minha honra e para minha glória. E amanhã ou depois eu vou ver quão grande é a minha glória. Quão grande é o meu poder, quão grande essas coisas vão voltar para mim, porque vai se refletir, né, na minha criação, a minha glória. E aí, quando se reflete, volta para ele, que nós somos como espelho. E aí, aqui eu já deixo uma pergunta para vocês aí do outro lado. O que nós temos refletido na presença do Senhor? Né? Nós mulheres, principalmente mulheres, nós temos muitas vezes refletido tristeza por conta do dia a dia, né? E é onde eu quero entender com você aqui esse texto de Eva, a partir de Eva, o quanto Deus é maravilhoso e o quanto Ele nos amou. Viu, mulher? Você que está aí do outro lado, eu não sei se você está me vendo, como você está me vendo. Deus nos amou de uma tal forma que antes mesmo que todas as coisas fossem criadas, ele já tinha o filho dele lá para nos amar, para nos dar, exprimir. Eu fico até, gente, emocionada em pensar em exprimir um amor tão grande que nós não temos capacidade de
mensurar o tamanho do Senhor, o tamanho desse amor que ele nos dedicou, esse amor que gerou, que nos fez gerar, né? Amor. A palavra certa de dizer é amor. Então, você, mulher que está aí do outro lado, não sei se está aqui na live, entenda uma coisa, que com Eva nós vamos entender que o Senhor nos amou e que Ele fez nós, mulheres, a estrutura de refletir a forma dele pensar, dele agir. E às vezes a gente está sendo deturbada pela nossa identidade, como eu falei. A nossa identidade cultural às vezes fala tão mais forte, que não nos deixa pensar, que foi o que aconteceu com Eva. Ela foi enganada. E às vezes, da forma que nós estamos, sem entender uma forma de pensar, nós estamos nos deixando ser enganadas, né? Mas hoje o Senhor, com esse estudo, vai fazer você entender. Com Freedom, o Senhor vai fazer você entender que Ele te ama. E que Ele deixaria tudo. Ele deixa tudo, como diz a parábola das 99 ovelhas, para Ele buscar aquela que Ele ama. Aquela ovelha que está lá triste, precisando. Eu não sei como você está aí nessa live, mas se você estiver precisando, o Senhor te ama. E Ele quer que você volte para os caminhos dele. Amém? O Senhor me faz sentir em dizer isso nessa live. Que Eva, ele fez ela cair Adão cair num sono tão profundo. Ele poderia ter feito igual Adão, pegado barro, amassado, feito uma mulher dali. Mas não. Ele fez Adão, aquele que era sua imagem e semelhança. Ele cerrou, a Bíblia vai dizer, ele cerrou a costela de Adão, faz a mulher. Ele deixou de criar? Não. Mas ele criou ela para estar do lado e protegida por um homem. É assim somos nós. Ele representou o amor dele. Que ele é aquele que está na nossa frente para nos proteger e nos guardar. Que ele é aquele que vai estar direto, porque ele é nós somos a imagem e semelhança dele, né? Então nós mulheres refletimos aí a imagem do Senhor. Amém? Então aí ele vai dizer, então nós temos aí o contexto. Então o Senhor disse, não é bom. Então ele tá reparando aqui, não é bom que o homem esteja sozinho. Não é bom. Far-lhe-ei uma ajudadora adequada para ele. Lembrando que eu estou com a tradução Almeida, tá? Outra coisa que é importante para que nós possamos entender que as nossas traduções bíblicas, nós sempre temos que buscar apoio. De um lado, Almeida, NVI, sempre buscar uma palavra ali, alguma coisa, e ver se os textos estão escritos iguais, tá? Às vezes eu até busco em alguns outros textos aí que eu aprendi aqui estudando com o meu pastor, né? Que nós devemos buscar também, tem sites aí com textos hebraico, e aí nós podemos ver como foi tirado, como isso foi traduzido lá do hebraico, tá? E nós vamos entender o porquê que a Bíblia hebraica ela é tão importante para a nossa interpretação. Porque Deus, ele chama uma nação, aqui ele está construindo a nação dele a partir de Eva e Adão. Só que como eles são enganados, Eva é enganada, eles perdem o direito, né? Deus vai cortar alguns direitos e Deus vai colocar o homem para fora do jardim do Éden. Então, até aqui, olha para ver o privilégio. Toda manhã, o homem e a mulher tinham o privilégio de ter a presença do Senhor visitando a terra. Mudou os dias atuais? Não, porque Deus ele não volta atrás da palavra dele. Ele vinha, mas a natureza se manifestava. Então, eles sabiam o horário do Senhor passar na terra. No final da tarde, o Senhor passava de novo na terra.
Com isso, quando eu fazendo esses estudos, eu aprendi uma coisa muito importante. Nós temos que, nesse horário, que era o horário do Senhor, é o horário da gente, talvez de manhã e à noite, ou à tarde, no final da tarde, principalmente que o povo hebraico, o povo judeu até hoje tem, que é o cair do sol, eles oram, né? Então, esse é o momento que talvez ali esteja marcada na cultura, que é o momento que o Senhor visitava. Olha como é importante para a gente interpretar e entender a cultura, né? Então, assim, a cultura hebraica, o judeu, ele vai ter, eu vou explicar aqui coisas assim, gente, que eu fui aprendendo sobre a cultura hebraica e sobre o judeu, para a gente entender a Bíblia na língua portuguesa, como ela foi traduzida e quando ela vem para a língua portuguesa, coisas assim que eu fui observando e eu vejo que é coisas que a gente pratica aí no Brasil, que são cultura, a cultura ficou na gente, a cultura ficou na igreja cristã, né? Essa cultura tem algumas igrejas que praticam. Tá errado? Não, porque Paulo vai falar, ele vai escrever cartas aí como que deve a igreja cristã se comportar, os gentios convertidos se comportar. Então, esses textos é a nossa orientação. Nós não somos judeus, né? Nós não somos, mas a cultura judaica vai estar dentro da Bíblia e nós precisamos entender a cultura para que nós possamos interpretar e entender o texto. Senão nós não conseguimos interpretar, tá? Então, isso é importante para que a gente possa entender a Bíblia, porque quão maravilhoso é quando você começa a entender a Bíblia. É libertador. Os nossos pensamentos começam a mudar. E assim por diante, nós vamos nos fazendo novas pessoas, certo? E com isso foi o que hoje eu entendo um pouco o porquê que Deus fez eu fazer essa trajetória de buscar a língua, porque eu sempre gostei muito da língua e da cultura, tá? Amo estudar a língua e a cultura, ok? Então, lá no versículo 20, Deus vai dizer assim: E Adão pôs os nomes de todo o gado, as aves dos céus e a todo o animal dos campos. Mas para o homem não se achava uma ajudadora idônea. Olha lá, olha o que o texto está dizendo aqui, a nossa introdução está falando. Que não achava. Então, Deus procurava na terra, Deus olhava para um lado, mas não tinha ninguém que poderia ser essa ajudadora idônea. Então, mulher, olha que Deus te dando a sua identidade. Olha aqui Deus descrevendo a nossa identidade. Nós somos idônea, nós somos criados para ser idônea, para nós pensarmos, para nós falarmos. Por isso que nós mulheres, a gente até brinca muitas vezes que quem é mulher sabe disso, nós temos tipo como se fosse um sexto sentido quando nós falamos para os nossos filhos. Não faça isso, aí eles falam, é praga de mãe. Tem alguns comediantes no Brasil que até brinca com isso, quando a mãe fala, não faz, né? Por quê? Porque o Senhor nos deu essa sensibilidade. Eva foi construída com toda a sensibilidade. Nós somos construídas, nós somos filhas aí dessa geração, dessa mulher, que ela vai representar o feminino, a feminilidade. Ela deu isso. E hoje nós estamos perdendo. Ela vai começar a perder um pouco disso quando ela sai do jardim do Éden, porque ela é enganada. E nós hoje estamos sendo enganadas. A cultura de alguns lugares, a literatura atual, o contemporâneo, ele está trazendo coisas que está disturbando. Tá? Então, a gente vai abordar um pouco sobre isso, sobre a literatura e a fase da mulher dentro da literatura. Se nós formos pegar daqui da Bíblia, mas aí eu vou trabalhar para vocês entenderem melhor essa fase da mulher dentro da cultura literária no Brasil, eu vou trabalhar aí a nossa fase, a cultura brasileira, porque para a gente entender a,
a cultura da mulher, eu vou usar a cultura brasileira. E claro que eu vou mencionar na cultura judaica, mas nós estamos aqui lembrando que o nosso foco é a língua portuguesa, tá? Então eu vou usar a cultura e a literatura através disso para você entender, porque o quão é importante isso, nós entendermos os espaços para que possamos seguir, ok? Eu não sei se tem alguém na live. Deixa eu dar uma olhada aqui. Bom, até agora eu acho que não tem ninguém. Então vamos lá, eu vou continuar e depois a aula vai ficar lá gravada e aí vocês continuam. Então, assim, é importantíssimo isso. E olha como que Deus foi delicado. Ele poderia ter nos feito Eva, feito lá ela e assoprado na narina, igual ele fez com o homem. Não. Né? Então, ele viu isso. E da costela que o Senhor... Aí o 21, gente, eu vou no 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. Então o Senhor faz Adão cair nesse sono. Então aqui ele está contextualizando como que ele fez, como que aconteceu. Então até aqui o Senhor está contando como que ele criou, como que ele fez. Então nós temos aqui, até aqui, nós temos uma narração de contextualização, de introdução, certo? A partir daqui, olha lá, caiu Adão num sono profundo. E disse Adão: esta é agora dos meus ossos e da carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Então, aqui, qual foi a ação aqui? Para a gente entender o texto quando a gente vai fazer uma interpretação. A ação aqui foi: Deus olhou e falou: peraí, pela Bíblia. Olha, peraí, o animal eu fiz uma fêmea, o outro eu fiz uma fêmea, mas eu estou procurando. Quem poderá ser a companheira de Adão? Não tem ninguém. Eu não criei ainda, não tem. Então aqui tá a ação que faz mudar. Então esse vai ser o clímax. Depois que Deus pensou isso, o que ele vai fazer? Não, peraí, eu tenho que resolver isso. Como eu vou resolver isso? O que está faltando? A mulher. Então Deus olha para isso nesse texto e fala assim: mas o que está faltando para Adão? Mas eu não estou achando nada que possa fazer isso. Peraí, eu vou fazer a mulher. Então, o problema aqui, a ação de Deus aqui, foi enxergar que estava faltando algo. Foi enxergar que faltava algo para Adão. Quando ele enxerga Adão sozinho, sem ninguém, aí ele fala: meu Deus, não, meu Deus, eu dizendo aqui. Aí ele vai pensar com ele: não, calma, o que eu vou fazer? O que eu vou colocar? E ele não pensa, eu acho, né? Porque Deus, nosso Deus é magnânimo, nosso Deus é poderoso, nosso Deus, ele, acho que no coração dele já tinha: ah, peraí, eu vou fazer uma mulher. Mas aí, como? Né? Para nós humanos, a nossa pergunta é isso: como vou fazer uma mulher? Ah, mas eu já fiz Adão. Eu tenho a forma ali. Deus poderia ter falado assim: ah, eu tenho a forma ali, eu vou fazer Adão. Eu já fiz Adão para fazer uma mulher, pronto, é fácil. Para Deus tudo é fácil. Mas se nós formos pensar com a nossa racionalidade, como que ele vai criar uma mulher para Adão? Qual que é a ação que Deus vai fazer aqui? Olha a Bíblia mostrando para a gente poder interpretar um texto. Então, esse como eu vou fazer, esse como que nos faz refletir, para a gente poder entender o texto e para a gente poder pregar depois, para a gente poder entender. E uma coisa que eu aprendi: nunca nós devemos falar
olha, é isso. Não, nós devemos entender o quê? Fazer a analogia, que é o quê? Comparação, tá? É o que eu sempre disse, é usar uma linguagem de comparação. Então, como que Deus faz isso? Deus vai lá e fala, não, peraí, eu vou fazer Adão cair num sono, vou fazer Adão dormir como se não sentisse nada, apagar, e vou fazer uma cirurgia, né? A solução que Deus usou. Então, ele serra a costela de Adão, ele corta a costela, os ossos dele, o pedaço da carne dele e cria a Eva. E aí ele traz a Eva como solução. Então, ele contextualizou toda a criação, que e disse. Aqui Deus, quando ele diz e disse, em Gênesis, lá a gente vai ver. E viu o Senhor, em Gênesis 1, vai dizer assim, ó. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. Olha, ele disse Deus, haja luz. Ele não poderia ter dito, e disse Deus, peraí, eu tenho que criar uma mulher para Deus. Deus não poderia ter dito e criado, já ter acontecido, não. Ele vai lá para demonstrar o quão nós somos importantes, o quão nós somos amada, porque ele colocou um lugar, é a identidade. Olha a nossa identidade aparecendo. A nossa identidade, Eva é o nome, o dia do nascimento. Olha lá, a identidade. A cultura, a forma de pensar, os padrões. Ele começa a colocar tudo em Eva. Aquilo que ele queria para a mulher. O homem, ele vai colocar o quê? Como um cuidador daquilo que ele criou. A mulher, ela é o quadro pensante, tá? Até Eva, que a palavra do Senhor vai dizer que até Eva ser enganado, ela refletia. Adão colocava em Eva a confiança tão grande que o inimigo vai ver ela como um ponto para poder atingir Adão. Porque tudo que ela fala é coerente, tudo que ela fala é orientado por Deus. Então o inimigo começa a disturbar, a colocar em dúvida nela quem ela é. E por isso que ela é enganada. E nós vamos ver aqui a analogia que eu estou fazendo esta, porque nós vamos ver que é o que acontece com a gente hoje. Hoje, os nossos dias na atualidade são tão corridos, são tão oprimentes, a gente fica tão oprimida com o nosso dia a dia, que nós começamos a não refletir, a não pensar, e começamos a não entender mais quem somos nós, os nossos gostos, quem somos nós. Nós começamos a seguir determinadas pessoas porque nós achamos legal e esquecemos quem somos nós. Esquecemos que nós somos mulheres e que cada um tem a sua identidade. Que Deus colocou cada um do seu jeito, cada um com o seu jeito de falar, cada um com o seu jeito de se posicionar, cada um com o seu jeito de agir. Cada um tem como eu posso dizer, a sua identidade. Ninguém é igual a ninguém. Ninguém. Podemos até achar pessoas parecidas uma com a outra. Mas, na essência, ninguém é igual a ninguém. Nós somos únicos. O Senhor nos faz únicos. E somos todos gerados do coração do Senhor. Amém? Então, hoje, a gente entendeu um pouquinho aqui, tá? Eu vou finalizar a live daqui a pouco e já vou deixando aí para vocês. Então, Eva, ela foi criada com a essência que a mulher precisa ter. E é isso que nós precisamos. Nós somos mulheres que Deus colocou em nós a essência
que ele queria que a mulher tivesse. E nós hoje temos perdido porque nós não nos reconhecemos. E o que nos fez perder? Ela foi no engano dela. Ela foi enganada pela serpente. E nós? Aqui fica a minha pergunta. E nós, mulheres? Quanto tempo nós estamos nos deturbando com a nossa essência? Talvez eu não sei se alguém vai ver essa live hoje ou daqui a uns dias, mas eu te pergunto, o quanto tempo nós temos deturbado por conta de uma mágoa, por conta de um sentimento de solidão, ou por muitas vezes por uma incompreensão, por injustiça. E isso nos faz mudar, nos faz endurecer o nosso coração e não entender quem somos nós. Não entender quem somos nós. Então, mulher, Freedom foi criado para isso. O Senhor gerou Freedom no meu coração, para que nós possamos entender qual é a essência da mulher. Ele vai usar muitas mulheres na Bíblia. Em cada uma ele vai demonstrar a sua identidade. Em cada uma ele vai mostrar aquilo que ele colocou, aquilo que ele queria, os projetos dele nela. Então, talvez você esteja aí do outro lado. E eu vou dizer uma coisa para você. O Senhor tem um projeto na tua vida. O Senhor é aquele que tem um projeto para você. O Senhor é aquele que tem um projeto na tua vida. E hoje eu estou aqui com o projeto Freedom para poder convidar você, mulher, venha fazer parte. Que nós sejamos, igual uma vez eu ouvi, que nós sejamos cartas vivas da presença do Senhor, da presença de Deus na vida de outra mulher. A analogia que eu faço hoje, nós temos sido carta viva. Quantas mulheres estão se sentindo sozinhas? Quantas amigas precisavam de pelo menos que nós parássemos do lado e ouvisse aí os seus problemas? Ela não queria nem que nós dessemos a solução, só ouvir, porque elas não têm tido o direito de falar. Elas não têm tido o direito de chorar no colo de alguém. Que a partir do projeto Freedom, você seja a carta viva na vida de alguém. Esse é o propósito do projeto. Eu quero que você, mulher, seja carta viva na vida de outra mulher. Que você venha transbordar de conhecimento, e você falar, olha, tem um Deus que nos criou, cada uma diferente da outra, e cada uma com a sua identidade, porque ele tem um propósito para cada uma. Mas que a carta viva do Senhor seja na tua vida hoje. Amém? Então, hoje eu encerro aqui essa live, dando glória a Deus por ser minha primeira live. Eu ainda estou um pouco tímida, tá? Eu ainda estou um pouco travada. Estou um pouco, como eu posso dizer, eu estou passando por um processo mental, gente, e vocês vão ver muitas vezes eu parando um pouco, porque onde eu estou, eu tenho que falar uma outra língua, e às vezes vai me faltar palavra, porque eu estou nesse processo. Hora eu falo português, hora eu falando inglês, e aí começa o meu cérebro como eu posso dizer, a buscar palavras para tentar explicar para vocês melhor. Amém? Então, assim, agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui hoje, de estar ministrando, usando com amor, que tem todo o meu coração cheio de amor para você, mulher. Um coração cheio de amor que eu tenho, porque eu quero que o Senhor seja uma carta viva na tua vida como ele foi na minha. Eu quero que ele seja uma carta viva para você. Que ele possa mudar a história de mulheres. Que ele possa levantar Eva, que ele possa levantar Déboras, que ele possa levantar Rebeca, que ele possa levantar Saras, que ele possa levantar
Esther, que ele possa levantar muitas mulheres, que ele possa levantar Rutes, que ele possa levantar você como ele levantou essas mulheres, com a sua identidade. Ok? Então, eu agradeço grandemente aí pela sua oportunidade de estar aqui hoje neste projeto. Que o Senhor, com o projeto Freedom, chega na tua casa, chega na tua vida e ele possa fazer toda a diferença. Eu quero trabalhar com obras missionárias, quero trabalhar com visitas, porque eu sei que tem mães, que tem pessoas, que tem mulheres, que tem maridos, que tem pais, mulheres que têm mães, mulheres que têm filhos, mulheres que têm passado nesses últimos dias, estão precisando de ajuda. Espero que você possa contar comigo. E se você de repente ver a minha live, se de repente, aonde você estiver, mulher, ver a minha live, ver o que eu comentei aqui, e de repente o teu coração arder por me ajudar nesse projeto, se inscreva no meu canal. E faça com que a semente que eu quero plantar, eu não quero para fins de, como eu posso dizer, fins que eu tenho visto hoje na internet. Muitas mulheres, muitas pessoas para fins de egocentrismo. Não. Eu quero que o Senhor apareça na vida de vocês, porque eu quero ser como carta na tua vida. Eu quero ser como uma carta viva na tua vida. Amém? Assim eu encerro a live de hoje. Um grande beijo para vocês e que o Senhor Jesus, nesta semana, abençoe grandemente a tua vida. Amém?